E aí, pessoal, como é que tá o estudo? Tá bem afinadinho? Olha só, tá lembrando, né? Você vai passar, olha lá no espelho todo dia, de olhos fechados, né? Repete 1000 vezes, eu vou passar na OAB, eu vou passar na OAB e vem aqui com a gente que a coisa vai ficar mais fácil, tá certo? Hoje a gente começa com um tema novo que é inscrição. Essa parte de inscrição, pessoal, no nosso estatuto, ela vai falar sobre a inscrição do advogado e a inscrição do estagiário também. Existem certas regrinhas que estão repetidas nas provas e que a gente precisa passar, assim, digamos assim, um pente fino por cima para você poder já ir mais orientado. Então, olha só, como você sabe, é essa inscrição na OAB que te faz um advogado. O bacharel em Direito é um mero bacharel e aí, inscrito na OAB, ele vira, né, se torna, desabrocha aí como um advogado. E essa inscrição, o artigo 8º do nosso estatuto, vai trazer uma série de requisitos. Requisitos dentre esses que está aí o teu exame da OAB, né, declarado como constitucional pelo recurso extraordinário 60358. E a gente está aqui trabalhando com essas regras do nosso estatuto, muito embora o regulamento geral traga algumas regrinhas também e a gente vai inserir também nas questões. Da mesma forma como eu venho fazendo antes, eu escolhi aquelas questões que são mais detalhadas para a gente poder realmente ver a teoria através dessas questões. E para a gente poder já analisar as questões com alguns assuntos na cabeça, aqui infelizmente aquele talento, aquele bom senso que você percebeu nos direitos do advogado, talvez aqui não funcione tanto. Talvez é uma matéria que você precisa realmente saber um pouco mais da regra para que você consiga realmente responder as perguntas de forma correta. Então, olha só, no que diz respeito à inscrição, quando eu falo em inscrição do advogado, você precisa entender que esse advogado, ao se inscrever na OAB, esse bacharel em Direito, né? Ao se inscrever na OAB, ele se torna advogado em todo o território nacional. Então, aquela inscrição que ele faz, ela permite o exercício da advocacia, os atos privativos da advocacia, aquele lá do artigo 1º, em todo o território nacional, tá? Então, o âmbito, o efeito é o território nacional. Você não precisa de momento nenhum pedir autorização para a seccional onde você está inscrito ou pedir autorização para funcionar em uma seccional que você não está inscrito, nada disso. A sua carteira da OAB já te permite a advocacia em todo o território nacional. Acontece que, uma vez inscrito em uma seccional, você vai precisar fazer uma suplementar em outra seccional, caso você esteja atuando lá de forma habitual. E o que é essa habitualidade para o nosso estatuto? Quando você estiver acompanhando, tá? Mais de 5 causas por ano, você vai precisar fazer a inscrição suplementar, ok? Não é interpor, é acompanhar, é estar realmente responsável por mais de 5 causas durante um único ano. Como assim, Arsênio? Olha só, tu é inscrito lá aí na seccional do Rio de Janeiro e começou a atuar na seccional da Bahia. Tu tá com 4 causas lá na seccional da Bahia. Interpôs a tua 5ª causa, tá? Digamos que tu recebeu um subestabelecimento para atuar em um recurso. E tá aí a tua 5ª causa na seccional da Bahia. A partir dessa causa, da 5ª, qualquer outra que tu venha a acompanhar, seja para interpor uma petição inicial, seja para comparecer numa audiência, qualquer causa que tu receba como patrono, como advogado, você vai ter que requerer aí a sua inscrição suplementar. Ela paga, né? Vamos lá as perguntas. É uma inscrição que você paga, uma inscrição que você tem que ter número, uma inscrição, enfim, que cada seccional tem as regras dos documentos, não precisa fazer a prova, né, da OAB para poder conseguir a inscrição suplementar, porque você já tem uma principal, e você consegue acumular as duas, tá certo? Essa suplementar, portanto, vai te permitir atuar habitualmente em outra seccional. Mas se essa tua atuação não for habitual, a tua carteirinha daquela seccional onde tu está inscrito já te permite a advocacia em todo o território nacional. E qual é a seccional que você vai se inscrever? Qual vai ser o local da sua inscrição? Outro tema que você precisa saber, tá? É aquele local que se refere ao seu domicílio profissional. Acontece, pessoal, que às vezes, ou porque você não vai exercer a profissão, ou porque você vai exercer a profissão em mais de um local, você tem dúvida de qual vai ser o seu domicílio profissional. E nesse caso aí, no caso de dúvida, vai valer o seu domicílio civil, tá certo? Mas, uma vez mudado, alterado o seu domicílio profissional, não importa onde você fez a sua inscrição, você tem que levar a principal para o seu domicílio profissional, tá certo? Se você já tiver especificado, né, já tiver definido, mudou o domicílio profissional, você muda também a sua inscrição principal, ok? Muito bem. Outra coisa que a gente precisa entender, pessoal, é que essa inscrição, os requisitos que vão estar presentes, né, existentes, exigindo essa inscrição, está lá no artigo 8º.
você tem que dar uma analisada, dar uma lida naquela lista do artigo 8º e ver o que o regulamento geral complementa. Inclusive, eu tenho até uma questão aqui para poder trabalhar com essa complementação, que a FGV cobrou que o regulamento geral complementava e o estatuto era omisso. Olha só como a FGV foi específica em um assunto, né, cobrado apenas, demonstrado apenas pelo nosso regulamento geral. Outra coisa que a gente precisa entender, tá certo? Essa inscrição, quando você for sócio de uma sociedade de advogados, não importa se você vai atuar ou não vai atuar no local onde aquela sociedade vai estar, né, instalada, seja a sua sede, seja a sua filial, você precisa ter inscrição naquele local onde vai estar a filial ou a sede da sua sociedade. Você, por exemplo, tem inscrição no Ceará e vai abrir uma sociedade com um colega seu no Ceará, tá tranquilo, sua inscrição tá lá. Mas a partir do momento que você abrir uma filial em Pernambuco, no Rio Grande do Norte, onde for que você vier abrir essa filial, você vai ter que ter uma inscrição suplementar em cada uma das filiais. Mas assim, em cada uma das filiais, vou pagar por cada uma dessas suplementar? Pessoal, venhamos e convenhamos, né? Sócio de uma sociedade de advogados com 4 filiais no Brasil, a sua última preocupação vai ser o pagamento da sua inscrição suplementar, né? Mas tudo bem. Então, essa sua inscrição suplementar, se você tiver aí uma filial, você também precisa fazer, tá? Por conta dessa necessidade, presume-se, portanto, que aquele advogado vá atuar habitualmente ali. Fechado, então? E outra coisa que você precisa entender, tá certo? Essa regrinha de atuação no território nacional, uma vez inscrito numa sociedade, tá? Vai envolver regra de sociedade de advogado e de inscrição. E aí, quando a gente for resolvendo as questões, eu vou te explicando, porque, né, você precisa estar aí amadurecendo um pouquinho mais nessa matéria aqui envolvendo inscrição. Quando a gente for resolver a questão que envolve sociedade e inscrição, aí a gente trabalha essas regrinhas envolvendo os 2 temas, tá certo? Então, por enquanto, é isso que você precisa saber. Vem aqui comigo, vamos lá resolver a nossa primeira questão. Olha só, um advogado que atua exclusivamente em Salvador, Bahia, onde tem seu domicílio profissional e inscrição principal, olha só, inscrição principal, porque é o seu domicílio profissional, foi procurado por um cliente para patrocínio de uma ação de repetição de indébito pelo rito ordinário na Justiça Federal em Aracaju, Sergipe. Com base nessa situação hipotética, assinale a opção correta acerca da atuação profissional em outro domicílio. Como eu te disse, né? Baixa tua inscrição, toda atuação em território nacional. O advogado poderá atuar desde que haja prévia comunicação à OAB Bahia em até 5 dias a partir de sua primeira atuação nos atos processuais em Aracaju? Nada, né? Coloca até um prazo para ver se tu se impregna, mas não tem nada a ver. Não será possível a atuação do advogado sem a prévia inscrição suplementar na OAB Sergipe? Não, porque não precisa de habitualidade. Aqui não há habitualidade, né? Baixa a inscrição principal dele para permitir a advocacia em todo o território nacional. O advogado poderá atuar na causa sem prévia inscrição na OAB Sergipe sem comunicar o fato à OAB Bahia. Certíssima, tá? Justamente pelos motivos que a gente já vem aqui comentando. A atuação regular do advogado em Aracaju depende de prévia autorização do secretário-geral da OAB Sergipe. Nada a ver, portanto, tá aí a letra C, como a gente falou. Artigo 10, parágrafo 2º, além da principal, o advogado deve promover a inscrição suplementar nos conselhos seccionais, em cujos territórios praçais exercer habitualmente a profissão, considerando-se, né, a habitualidade, a intervenção judicial que exceder de 5 causas por ano. Então, ele fica dispensado de comunicar o exercício eventual da profissão até o total de 5 causas por ano, acima da qual obriga-se a inscrição suplementar. Vejam os termos, tá? Intervenção judicial, tá? E aí a gente fica aqui, a atuação, dispensado de comunicar eventual, exercício, né? Eventual da profissão até o total de 5 causas a ano. Veja que isso é diferente, tá? De interposição, como a gente já comentou. Basta que você esteja atuando naquela causa, você não precisa estar protocolando petição inicial. Basta que você esteja responsável por mais de 5 demandas naquela seccional, ok? Outra questãozinha aqui pra gente. Um jovem advogado inicia sua carreira em seu estado natal, angariando clientes em decorrência das suas raras habilidades de negociador. Com o curso do tempo, sua fama de bom profissional se espraia e, em razão disso, surgem convites para atuar em outros estados da federação. Ao contatar um cliente no estado Y, distante mais de 1.000 quilômetros do seu estado natal, é surpreendido pelas autoridades de Y, com determinação restritiva ao seu exercício profissional, por não ser advogado local. A partir do exposto, no termo do Estatuto da Advocacia, assinar a afirmativa correta. Como você está vendo, é a mesma regra, só que cobrada agora de alguma forma, né, diferenciada. Então, olha aí a letra A. O advogado deve restringir o exercício profissional ao local em que obteve sua inscrição? Não, né?
pode em todo o território nacional. O advogado deve solicitar a autorização a cada processo em que atuar fora do local de inscrição? Não. O advogado deve realizar exame de ordem em cada estado que for atuar. Jesus amado, né? Pelo amor de Deus. O advogado pode exercer sua profissão em todo o território nacional, tranquilamente, né? Como a gente já viu, tá aí os mesmos dispositivos embasando a questão do mesmo assunto. Salve aluno regularmente matriculado em escola de direito, obtenha sua graduação e logo a seguir aprovação no exame de ordem. Por força de movimento grevista na sua instituição, o diploma não pode ser expedido, tá? Então ele está aí sem poder ter o diploma expedido. A respeito da inscrição no quadro de advogados, consoante as normas do Regulamento Geral do Estatuto, tá lembrando da questãozinha que eu te falei, que era só regulamento, assinale a afirmativa correta. O diploma é essencial para a inscrição nos quadros de ordens dos advogados. Não é essencial, tá? Ele é necessário, mas se o diploma não for possível de ser entregue na época em que você está fazendo a sua inscrição, você pode pedir aí o quê? Vamos lá. O bacharel, diante do impedimento de apresentar o diploma, deve apresentar declaração de autoridade, certificando a conclusão do curso. Será uma autoridade dizendo que ele terminou o curso? A ordem, diante do movimento grevista comprovado, poderá acolher declaração de próprio punho do requerente, afirmando ter obtido grau. Quer dizer, você mesmo declara que se formou e a ordem já vai aceitar? Será? Ou o bacharel em Direito deve apresentar certidão de conclusão de curso histórico escolar autenticado, em certidão, portanto, de conclusão de curso, tá? Isso aqui é o Estatuto da OAB que pede. O histórico escolar autenticado, quem pede é o Regulamento Geral. Então, olha só, juntando os dois, nós temos uma regra completa, que foi a regra realmente cobrada pela FGV. Então, pessoal, mais uma vez, como a gente já vem comentando, né? Essa tua prova, tu tem que ler os 3 diplomas para poder realmente estar embasado e não cair nenhuma casca de banana. Muito embora a questão aqui, né, pela lógica, pelo um pouquinho de coerência, né, você conseguiria facilmente vislumbrar, portanto, aí o artigo 8º, né, capacidade civil, que aqui a gente vê que é o próprio Código Civil, que vai dizer, né, quem é o capaz, diploma ou certidão de graduação em Direito, obtida em instituição de ensino oficialmente autorizada e credenciada. Vejam, portanto, aqui o ou, podendo ser o diploma, ou a certidão, portanto, o diploma não é indispensável, e a certidão de graduação em Direito exigida pelo Estatuto, ela estaria desacompanhada de cópia do histórico escolar, né? Mas a gente vai ver já já aqui que o Regulamento Geral exige essa cópia. Título de eleitor e quitação do serviço militar brasileiro, a aprovação em exame de ordem, não exercer atividade incompatível com a advocacia, nosso próximo tema, importantíssimo, vamos te explicar, idoneidade moral, tá? Prestar compromisso perante o Conselho. Lembrando que essa idoneidade moral ela é presumida e ela só pode ser declarada com a decisão de 2/3 do Conselho de Ética. Então, ninguém precisa ir atestar que é moralmente idôneo, nem pegar a cartinha de mamãe dizendo que você é moralmente idôneo, nem nada, tá? Isso aí é presumido. A OAB só vai poder rejeitar a sua inscrição por inidoneidade moral se houver um processo declarando isso e a decisão vai ter que ser tomada por 2/3 dos membros do Conselho competente, ok? E aí, o nosso Regulamento Geral, no seu artigo 23, como eu te falei, ó, o requerente à inscrição no quadro de advogados, na falta de diploma regularmente registrado, apresenta certidão de graduação em Direito, acompanhada de cópia autenticada do respectivo histórico escolar, tá certo? Então, simples, regrinha aqui básica, cobrada aí de forma bem clara. O artigo 8º, né, vai ter alguns parágrafos, né? O exame de ordem é regulamentado em provimento do Conselho. O estrangeiro ou brasileiro, quando não graduado em Direito no Brasil, deve fazer prova do título de graduação obtido em instituição estrangeira, tá? Agora, ele tem que vir devidamente revalidado, além de atender aos demais requisitos previstos neste artigo. A idoneidade moral ainda, suscitada por qualquer pessoa, deve ser declarada mediante decisão que obtenha no mínimo 2/3 dos votos de todos os membros do Conselho competente, em procedimento que observe os termos do processo disciplinar, como a gente já havia comentado. Não atende ao requisito de idoneidade moral aquele que tiver sido condenado por crime infamante, salvo reabilitação judicial. Essa aqui é a inidoneidade, tá? Presumida. Essa idoneidade presumida, pessoal,
exige, portanto, uma condenação penal, tá? Não é uma condenação lá na OAB, não. É uma condenação em processo penal pela prática de crime infamante. E o que é crime infamante? Não é o crime hediondo, não é um crime que inflama nada. Na verdade, ele até inflama, ele inflama a sociedade. É aquele crime que repercutiu de forma bastante negativa, que houve, digamos assim, uma reação social exacerbada. Eu gosto muito de dar o exemplo, não sei se vocês que são antenados aí em redes sociais, vocês lembram da época de uma enfermeira que espancou uma cachorrinha em Yorkshire? Pronto, ali é maus tratos de animais, é um crime pequeno, de menor potencial ofensivo, inclusive, mas que teve uma repercussão nacional muito grande. Aquela pessoa se mudou já 2 vezes, sei lá quantas vezes, e o povo continua encontrando a residência dela, enfim, porque foi algo que repercutiu muito grave na sociedade. Isso é um tipo de crime infamante. Talvez se ela fosse aí bacharel em direito, né, poderia ter uma declaração aí presumida, tá, de inidoneidade, ok? Então nós temos aí esses 4 parágrafos e vamos para a nossa próxima questão ainda falando sobre inscrição. José, general de brigada, entusiasmado com a opção do seu filho pelo curso de Direito, resolve acompanhá-lo nos estudos. Presta exame vestibular e matricula-se em outra instituição de ensino, também no curso de Direito, tá? Então tá pai e filho exercendo aí a faculdade. Ambos alcançam o período letivo em que há necessidade de realizar o estágio forense, tá? Tanto José como seu filho. José, desejando acompanhar seu filho nas atividades forenses, nas horas de folga, vez que continua na ativa, agora, tá? Ele está na ativa, agora como general de divisão, requer o seu ingresso nos quadros de estagiários da OAB. Então, José agora quer virar estagiário inscrito na OAB. A partir do caso apresentado, assinale a afirmativa correta. Primeira coisa que você tem que deixar muito claro na sua cabeça. O advogado só é advogado se tiver inscrito na OAB. O estagiário é estagiário inscrito ou não na OAB. A inscrição na OAB, portanto, para o advogado é condição de existência, né? Para o estagiário não é. O estagiário, ele se inscreve na OAB para ter alguns, digamos assim, direitos a mais que os estagiários não inscritos teriam. Ele vai poder usar até mesmo o próprio serviço da OAB, que ela oferece aos advogados, alguns deles o estagiário inscrito vai poder usar, e alguns atos ele vai poder praticar sozinho, tá? Enquanto que o estagiário não inscrito não poderá praticar aqueles atos. No caso aqui, vejam, né, que José, apesar de ser general da brigada de forma que está ativo, ele está numa situação aqui de incompatibilidade. E se ele está numa situação de incompatibilidade, como a gente vai ver já já, ele está totalmente proibido de advogar. Ele não poderá advogar, tá? Agora, estagiar, ele vai poder estagiar normalmente. O que ele não vai poder é se inscrever como advogado. E quando ele se formar e fizer a prova, ele não vai poder também se inscrever, né, como advogado. Quer dizer, se inscrever como estagiário, né? E quando se formar e fizer a prova, ele não vai poder se inscrever como advogado. Entenderam? Então aqui, no caso, como ele está exercendo uma atividade incompatível, que proíbe José totalmente da advocacia, nem quando ele se formar ele se inscreve como advogado e nem estagiário ele se inscreve como estagiário. Ele não vai poder advogar, porque ele não vai poder se inscrever como advogado, mas ele vai poder estagiar, ele só não vai poder se inscrever como estagiário. Ficou claro? Então, militar não pode, enquanto permanecer na ativa, inscrever-se no quadro de advogados, beleza? Mas se permite a ele, né, a inscrição no quadro de estagiários. Não se permite, tá? Ele não pode se inscrever como estagiário, muito embora, mais uma vez, possa estagiar. Até porque é requisito, né, um dos créditos que ele precisa ter é o crédito de estágio na faculdade de Direito. Militar não pode, enquanto na ativa, obter inscrição no quadro de advogados, nem no quadro de estagiários. Olha aí, ó, nossa letra B como correta. Militar da ativa pode atuar na Justiça Militar Especializada porque se inscreve no quadro especial de estagiários, né? Olha aí a criatividade da FGV aqui para nos, né, divertir um pouco. Militar de alta patente pode obter inscrição tanto no quadro de estagiários como no de advogados, mediante permissão especial do presidente da OAB. Nada a ver, letra B, portanto, bem clara aí para você. Olha só. Militar não pode, enquanto na ativa, obter inscrição no quadro de advogados, nem no quadro de estagiários, né? E a inscrição do estagiário, ele precisa preencher aí, né, o inciso primeiro, capacidade civil, lógico, né, que a parte do diploma ele não vai precisar. Se ele tiver inscrição militar, né, ele vai estar ali apresentando também compromisso, idoneidade, né? Portanto, está aqui, né, o nosso artigo 8º e o inciso segundo, que é o que vem a mais para o estagiário, é ter sido admitido em estágio
profissional de advocacia. Esse daqui, pessoal, é um plus importante, tá? Porque nem todo estágio é estágio profissional. Para ser estágio profissional da advocacia, tem que trazer aí alguns requisitos, tá? Só para você entender, por exemplo, tem que ser numa instituição credenciada de ensino, tem que ser num escritório que tenha convênio com a OAB ou em algum departamento jurídico ou algum órgão jurídico que também seja conveniado com a OAB, tá certo? Então, ou é uma instituição de ensino com convênio com a OAB, ou é um escritório jurídico particular com convênio com a OAB, ou algum órgão ou departamento jurídico, né, de alguma empresa que também tem aí convênio com a OAB. Então, não é qualquer estágio que é estágio profissional, portanto, não é qualquer estagiário também que possa se inscrever como estagiário. Fechou? Não se esqueça que o estagiário, em situação de incompatibilidade, ele pode estagiar, ele só não vai poder se inscrever como estagiário. Fechado? Continuando aqui, vamos lá. Lara é sócia de determinada sociedade de advogados, com sede no Rio de Janeiro e filial em São Paulo. Foi convidada a integrar cumulativamente e também como sócia os quadros de outra sociedade de advogados, esta com sede em São Paulo e sem filiais. Aceitou o convite e rapidamente providenciou sua inscrição suplementar na OAB São Paulo, tendo em vista que passaria a exercer habitualmente a profissão nesse estado, tá? Então, olha só, Lara, onde ela for ter sociedade, seja filial ou sede, precisa se inscrever como advogada, tranquilo? Então, essa é uma regra de inscrição que é clara. Onde ela estiver atuando como advogada sócia de alguma sociedade, seja essa sociedade sede ou filial, seja essa atuação, tá, verdadeira ou presumida, basta ela ser sócia. Se for sócia daquela sociedade, seja ela sede ou filial, onde aquela sociedade estiver, ela vai precisar aí de uma inscrição, portanto, suplementar, tá bom? Então, olha só, nesse caso, ela já tem uma sociedade e no Rio de Janeiro, que tem filial em São Paulo. Foi convidada a integrar cumulativamente, ou seja, sem deixar do Rio e a de São Paulo, também como sócia, quadro de outra sociedade de advogado, agora com sede em São Paulo e sem filiais. Então, olha só, em São Paulo, ela vai estar atuando na filial daquela que tem sede no Rio e em uma sede que é em São Paulo. Não pode acontecer, tá? Advogado não pode atuar em sociedades diferentes em uma mesma seccional. Tanto faz se são sede e filial, filial e filial, filial e sede, tanto faz. Duas sociedades em uma mesma seccional, o advogado não vai poder participar, nem de 3, nem de 4, nem de 5. Por seccional, ele só participa de uma única sociedade, tá certo? A gente vai entender o porquê mais na frente. Para a gente responder essa questão agora, a gente precisa entender isso, que ele só pode atuar em uma sociedade por seccional. Tanto faz se ela é sede ou se ela é filial. É uma por seccional e tanto faz se é sede ou filial, tá? Então, Lara agiu corretamente, pois considerando-se que passaria a atuar em mais do que 5 causas por ano em São Paulo, era necessário que promovesse sua inscrição suplementar nesse estado. Na verdade, como ela já tinha uma filial em São Paulo, Lara já era para estar inscrita suplementarmente em São Paulo há muito tempo, né? Não era agora que era para ela fazer essa inscrição. Lara não agiu corretamente, pois é vedada ao advogado integrar mais de uma sociedade de advogados com sede ou filial, ou seja sede ou filial, na mesma área territorial do respectivo conselho seccional. Letra B, portanto, é a nossa regrinha, tá? Lara não agiu corretamente, pois é vedado ao advogado integrar mais de uma sociedade de advogados dentro do território nacional? Não, né? Dentro do território nacional ele pode integrar aí 27 sociedades, uma em cada estado, né, e no Distrito Federal, sem problema. Lara agiu corretamente, sequer é necessário que promovesse sua inscrição suplementar, pois passaria a exercer a profissão em São Paulo na qualidade de sócia e não de advogada empregada da sociedade em questão. Tanto faz se ela é sócia, se ela é empregada, o que for, se ela vai atuar habitualmente ou se ela vai ser sócia filial, ela precisa da inscrição suplementar, tá? Letra D, portanto, é errada também. Então, olha aí. Artigo 10, portanto, a inscrição principal do advogado deve ser feita no conselho seccional em cujo território pretende estabelecer o seu domicílio profissional, tá? Na forma do regulamento geral. Considera-se domicílio profissional a sede principal da atividade de advocacia, prevalecendo, na dúvida, já que você não sabe, o domicílio da pessoa física do próprio advogado, como a gente já conversou também.
Além da principal, o advogado deve promover a inscrição suplementar nos conselhos seccionais, em cujo território passar a exercer habitualmente a profissão, considerando essa habitualidade a intervenção judicial que exceder de 5 causas por ano. No caso de mudança efetiva de domicílio profissional para outra unidade federativa, deve o advogado requerer a transferência de sua inscrição para o Conselho Seccional correspondente, já falamos sobre isso também. O Conselho Seccional deve suspender o pedido de transferência de inscrição suplementar ao verificar a existência de vício ou ilegalidade na inscrição principal contra ela, tá, representando ao Conselho Federal. E aqui o nosso regulamento geral, o requerente à inscrição, né, vai ter que prestar esse compromisso aqui, e é um compromisso indelegável por sua natureza solene e personalíssima, certo? Então fica aqui tudo bem organizado na sua cabeça para a gente continuar aqui. Olha só, a conduta incompatível com a advocacia comprovadamente imputável ao requerente impede, portanto, a inscrição no quadro de advogados, que é o caso lá, né, do general da brigada, e o advogado pode requerer o registro nos seus assentamentos de fatos comprovando sua atividade profissional, cultural ou a ela relacionados a de serviços prestados à classe, ao OAB e ao país. Tudo isso aqui envolve inscrição, tá? Nós estamos aqui esgotando o tema para você ir tranquilo para a sua prova. Continuando aqui, vamos agora trabalhar, pessoal, com 2 temas que são importantíssimos. Impedimento e incompatibilidade, licenciamento e cancelamento. São 2 temas que eles vão ser tratados de forma, digamos assim, diferente, tá? Licenciamento e cancelamento se refere à inscrição. E a incompatibilidade e impedimento se refere à atuação do advogado. Eles vão se relacionar por quê? Porque certas situações de incompatibilidade vão impor que o advogado se licencie ou que ele cancele a sua inscrição. Então, acabam sendo aí temas correlatos. Como é que a gente vai fazer? Eu vou trabalhar com você na nossa próxima aula, te explicar aqui tudo o que se refere a licenciamento e a cancelamento, a impedimento e a incompatibilidade, e aí a gente resolve as questões, tá? Envolvendo esses temazinhos e ver alguns artigos do nosso estatuto e do nosso código de ética que precisam ser analisados. Tranquilo? Então na próxima aula tu me espera aí trabalhando com impedimento e incompatibilidade para você nunca mais errar isso na sua vida, não fazer mais confusão e de tabela ainda vai aprender licenciamento e cancelamento da tua inscrição, tá? Até já já!